Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 12 de fevereiro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é? Hoje estamos na maravilhosa lição 43 que declara: Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele, né? Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento, né? Então ela vai passar a ser o que Jesus no curso chama de percepção verdadeira, né? Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus como um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade à consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa o seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente, isto é, né, com a mente de Deus. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. O mais cedo possível e o outro, o mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo, de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo: Deus é a minha fonte, eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é a minha fonte, eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos. Repete a ideia de hoje mais uma vez. E então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo um mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os pensamentos de Deus. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele, né? Se eu não posso ver a parte dele, obviamente, tudo que a minha visão alcançar será visto junto com Deus, né? Em comunhão com Deus, não é isso?
Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quanto forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te aches durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é a minha fonte, eu não posso te ver a parte dele. Essa parte aqui, para mim, é a mais poderosa da lição do dia, né? Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto a aqueles que pensas serem mais próximos a ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente àqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia nesta forma: Deus é a minha fonte. Eu não posso ver isto a parte dele. Muito bem. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim da tua função, né? Então, Deus é a minha fonte, eu não posso ver isto a parte dele, né? Então, eu posso praticar com, eventualmente, uma situação mais desafiadora pela qual eu possa estar passando. Eu posso praticar com aquela pessoa que está na minha mente, que tem sido um desafio para mim. Deus é a minha fonte, eu não posso te ver a parte dele, né? E eu pratico também com as coisas, com os objetos que estão ao meu lado. Deus é a minha fonte, eu não posso ver este livro a parte dele. Deus é a minha fonte, eu não posso ver este monitor de computador a parte dele. Deus é a minha fonte, eu não posso ver esta persiana a parte dele, né? Então, isso aí é muito, muito legal para a gente poder praticar. Deus é a minha fonte, eu não posso ver esta escrivaninha a parte dele. Uma maneira de nós podermos imaginar do que Jesus está falando é: imagina que nós somos peixes num oceano e que esse oceano é Deus, né? Esse oceano é Deus, mas nós não temos consciência de que estamos imersos em Deus. Nós simplesmente estamos lá dentro do oceano sem nos darmos conta de que a água nos envolve, né? Mas imaginem como é possível para o peixe ver algo à parte do oceano. Não é possível. Os olhos dele estão dentro do oceano, né? Então, na verdade, o que acontece com a gente é uma espécie de uma alucinação, que é essa percepção falsa, que é o que o curso chama de percepção falsa. Nós achamos que estamos separados de Deus, mas é impossível. Isso é impossível. Nós temos sim um avatar de jogo que está aqui interagindo com esse grande videogame de realidade virtual, né? Mas a cada dia que passa estamos nos tornando mais e mais conscientes de que nós somos muito, mas muito, mas muito mais do que os nossos corpítios, né? Como eu costumo brincar com vocês. O meu corpítio, seu corpítio, são os nossos avatares de jogo, né? É aquele traje de mergulho que o indivíduo usa quando ele vai brincar lá de mergulho submarino. Ele coloca um traje. Na hora que ele volta para a atmosfera, na hora que ele sai da água,
ele efetivamente tira o traje de mergulho, né? Solta aquilo. É isso que acontece com a gente em algum nível quando nós passamos para o plano espiritual. Nessa passagem para o plano espiritual, nós ainda estamos num outro jogo de realidade virtual. Num nível mais sutil de energia, mas ainda estamos, né? Ainda temos a ilusão de separação do nosso Criador. Ainda temos. Não temos mais a ilusão da matéria densa, mas temos também a ilusão da matéria sutil, porque no plano espiritual existem casas, existem móveis, existem outros corpos astrais, né? Existe toda uma vida que está numa outra dimensão, tá bom? Então Deus é a minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Eu não posso ver o meu irmão a parte de Deus. Não posso, não tem como, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos passar aqui para a leitura do texto de Melody Beach, do livro A Linguagem da Liberdade, do dia 12 de fevereiro. Esse é um texto muito importante. Prestem muita atenção nele, ele vai ajudar vocês a abrirem muitas portas, solucionarem muitos conflitos que eventualmente vocês possam estar enfrentando nesse momento da vida de vocês. Então ela diz assim, o título do texto é Separando-nos daqueles que não estão se recuperando. No caso, são aqueles que não estão se recuperando da forma codependente de se relacionar, ok? E a gente aqui vai utilizar esse texto para o seguinte propósito: daqueles que não estão se recuperando dessa doença que é ser dominado pelo ego negativo, tá bom? Podemos continuar com nossas vidas recuperando-nos, mesmo que alguém a quem amamos ainda não esteja se recuperando, nem esteja interessado, né? Imagine uma ponte. De um lado é frio e escuro. Estávamos ali com os outros no frio e no escuro, encolhidos de dor. Alguns de nós tinham problemas de alimentação para conseguir aguentar o sofrimento. Outros bebiam. Outros usavam drogas. Outros perderam o controle do comportamento sexual. Alguns se concentravam obsessivamente na dor dos viciados, para se esquecerem de suas próprias dores. Esses são os codependentes. Muitos de nós faziam as duas coisas. Deixa eu ajeitar isso aqui. Agora melhorou. Tínhamos um vício e nos concentrávamos nas pessoas viciadas, né? Então, em vez de eu cuidar do meu vício, eu me concentro no vício da outra pessoa. É a estratégia do ego do busca e não aches, né? Não sabíamos que estávamos numa ponte. Acreditávamos que estivéssemos presos num penhasco. Então, alguns de nós tiveram sorte. Os nossos olhos se abriram pela graça de Deus porque estava na hora. Enxergamos a ponte. Disseram-nos o que havia do outro lado. Luz, calor e cura para o nosso sofrimento. Quase não conseguíamos ver ou imaginar isso, mas decidimos começar a atravessar a ponte de qualquer maneira. Tentamos convencer as pessoas que estavam à nossa volta de que era uma ponte para um lugar melhor, mas elas não nos ouviram. Não conseguiam enxergar a ponte, não acreditavam. Não estavam prontas para a caminhada. Decidimos ir sozinhos. Porque acreditamos e porque as pessoas do outro lado nos estavam incentivando a prosseguir. Quanto mais nos aproximávamos do outro lado, mais podíamos ver que o que nos havia sido prometido era verdade. Havia luz, calor, cura e amor. O outro lado era um lugar melhor. Mas agora a ponte está entre nós e aqueles que ficaram do outro lado. Às vezes somos tentados a voltar e arrastá-los conosco, mas isso não é possível. Ninguém pode ser arrastado ou forçado a atravessar a ponte.
Cada pessoa deve atravessá-la por sua própria escolha, quando a hora chegar. Alguns virão, outros ficarão do outro lado. A escolha não é nossa. A escolha, gente, ela é pessoal e intransferível, né? Podemos amá-los, podemos acenar para eles, podemos chamá-los, podemos encorajá-los, como outros nos encorajaram e nos incentivaram. Mas não podemos fazer com que nos acompanhem. Se nossa hora de atravessar a ponte chegou, ou se já atravessamos e estamos na luz e no calor, não temos de nos sentir culpados por isso. É exatamente onde devemos estar. Não temos de voltar para o penhasco escuro porque a hora dos outros ainda não chegou. A melhor coisa que podemos fazer é ficar na luz, porque isso demonstra aos que ficaram que existe um lugar melhor. E, se algum dia decidirem cruzar a ponte, estaremos lá para encorajá-los. A oração. Hoje tocarei minha vida para frente, independente de que outros estejam ou não fazendo o mesmo. Saberei que é o meu direito cruzar a ponte para uma vida melhor, mesmo que para isso eu tenha que deixar os outros para trás. Não me sentirei culpado, não me sentirei envergonhado. Sei que onde estou agora é um lugar melhor e é o meu lugar. Né? Então, gente, como é que a gente cola isso, esse texto, separando-nos daqueles que não estão se recuperando, separando-nos daqueles que não querem mudar, que muitas vezes não querem nem sequer reconhecer que tem um problema, que precisa ser resolvido, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente junta isso com a nossa jornada 2025, uma nova escolha, né? A nossa jornada 2025, uma nova escolha, ela tem por objetivo nos ajudar a escolhermos essa vida que Deus quer para nós. Lembrando, vou lembrar todas as vezes que eu me lembrar, que a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita, não é isso? Então, como é que a gente junta essas duas coisas? Né? Lembrando que o anjo do mês de fevereiro é o anjo do desapego, é o anjo do deixar ir. Então, gente, nós precisamos respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas, né? É isso que nós precisamos aprender a fazer. Por mais que a gente ame, né, as pessoas, e a prática desse texto ela se torna especialmente desafiadora quando nós pensamos naquelas pessoas que são da nossa família, né? Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos amigos mais queridos. Às vezes a vida coloca como desafio para você vê uma pessoa se autodestruindo na sua frente. E aí, o que os grupos de 12 passos nos aconselham? A prática do desligamento emocional, né? Eu posso estar ali, se a pessoa precisar da minha ajuda, se a pessoa quiser me procurar, eu estou ali para a pessoa. Mas e se a pessoa não está interessada em mudar? Porque para início de conversa, ela não tem nenhum problema, né? Ontem eu estava conversando com a minha ajudante, minha assistente, e ela estava falando sobre o caso de um familiar que... não, na verdade sobre o marido de uma amiga que é alcoólatra. E ela falou assim pra mim, ela me pediu, né, os endereços dos grupos de apoio mútuo, eu mandei tudo pra ela, ela falou assim pra mim, mas Dona Jaque, ela me chama de Dona Jaque, eu adoro. Dona Jaque, ele diz que não é alcoólatra. Aí eu respondi pra ela assim, mas minha querida, 99% dos alcoólatras diz que não é alcoólatra. Então isso é muito mais um indício de que ele é do que de que ele não é, né? E aí, como é que a gente fica? Como é que a gente fica com isso? Com o coração na mão, né? E a gente acha que a nossa compaixão é ir atrás para salvar. Não, não é.
A nossa compaixão é respeitar a escolha do outro e lidarmos com os nossos sentimentos de dor diante da escolha do outro, porque a escolha do outro dói muito na gente, né? Mas aí aparece para nós esse desafio. Como é que eu lido com a dor que eu sinto de ver a pessoa que eu amo se destruindo, né? Ah, já que eu não posso fazer nada, nossa, você pode fazer um monte de coisas. A primeira coisa que eu te convido a fazer é o nosso trabalho de cura entre gerações. Nós fizemos no domingo, se eu não estou enganada, a 5ª sessão. Tem 4 sessões gravadas. Se você quiser, me mande um e-mail para você acessá-las, né? Que mais que você pode fazer? Se você gostar, tiver acesso a um bom terapeuta a quem você possa pagar, você pode fazer uma constelação familiar. Vai ajudar muito. Eu, no meu entendimento, claro que eu não sou a dona da verdade, mas no meu entendimento, eu com os trabalhos de constelação familiar que eu fazia no passado, né, antes de conhecer o trabalho da cura entre gerações e antes de conhecer o trabalho de gratidão aos antepassados da Seitianoye, eu acho que eu curei muitas coisas na minha linhagem familiar. Eu acho que eu ajudei a que muitos nós emaranhados, né, que eu via na vida do meu pai, na vida da minha irmã, talvez até na vida da minha mãe, da minha avó no plano espiritual, fossem desenrolados, né? Eu acho que foi por minha causa que algumas situações importantes, né, que eu não vou descrever aqui porque eu estaria abrindo a intimidade dos meus familiares, eu acho que eu consegui resolver por meio de constelações familiares, não é mesmo? Então você pode fazer uma constelação familiar, você próprio pode frequentar os grupos de 12 passos, né? Então se você convive ou é amigo ou é parente de um alcoólico, você vai para o Al-Anon. Se é o caso de uma pessoa que usa drogas recreativas, você vai para o Nar-Anon. Se é um caso de você obcecado com vício alheio, você vai para o Codependentes Anônimos, para Mulheres que Amam Demais Anônimas. Você pode ir para o... Se você faz uso desses produtos, dessas substâncias, você vai para o Alcoólicos Anônimos, para o Narcóticos Anônimos, para os Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, né? E por aí vai, né? Então, é fato. Agora, o que não nos cabe fazer, não pertence à nossa esfera de atuação, é controlar o outro, é querer modificar o outro, né? Eu já vieram pessoas conversar comigo, gente, em situações assim, periclitantes, né? Em que você vê claramente que a melhor coisa que a pessoa pode e deve fazer é isso, é se desligar emocionalmente, é deixar ir, é se desapegar. Olha, eu sinto muito que essa ainda seja a sua escolha, mas eu preciso respeitá-la, porque você ainda não chegou no momento de maturidade, no momento em que você precisava chegar para você tomar a decisão de mudar. Porque a decisão de mudar é muito difícil. É preciso ter muita coragem. Como dizia minha professora de Um Curso em Milagres, você precisa querer muito se ver. Você precisa querer muito, né? Porque a melhor maneira de eu não me ver é eu ficar olhando para o outro. Se eu passo o tempo inteiro querendo controlar o outro, salvar o outro, consertar o outro, ajudar o outro, cuidar do outro, onde é que estou eu na minha vida? Eu não me vejo. Eu não estou me vendo. Não é mesmo? Né? Então, a gente em algum momento vai ter que tomar a decisão de sair desse prédio em chamas, né? Que foi aquela metáfora que eu dei para vocês, sei lá, 3 semanas, 4 semanas atrás. O prédio tá em chamas. Eu vou sair. Eu tô chamando todo mundo, eu tô avisando que o alarme tá tocando e as pessoas estão lá dormindo. Eu vou sair.
Eu tô indo. Por quê? Porque quando eu chegar lá do lado de fora, eu posso ligar para os bombeiros. Não é mesmo? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os meus filhos menores de idade, eu vou pegar os meus animais de estimação, eu vou pegar a minha bolsa com os meus documentos, com o meu telefone celular e eu vou picar minha mula. Não é isso? É isso que eu vou fazer. Interessantemente, ela dá uma metáfora pra gente de um lugar frio e escuro com uma ponte que liga esse lugar a um lugar quente e luminoso e amoroso, né? E, curiosamente, Jesus chama o Divino Espírito Santo de a ponte em Um Curso em Milagres. Então, quem é essa ponte para nós? É o Espírito Santo. Nos Alcoólicos Anônimos, nos grupos de 12 passos em geral, todos filhos dos Alcoólicos Anônimos, essa ponte é o nosso poder superior tal qual o concebemos. É ele que transforma as nossas mentes. É ele que faz por nós tudo aquilo que nós não podemos e não conseguimos fazer sozinhos. Não é mesmo? Então tá aí. Eu já sei o que fazer e eu já sei como fazer e eu já tenho o recurso para fazer, não é? Não é isso? Não é isso que a gente está aprendendo? Não é isso que a gente está estudando? O como? Agora, eu não posso escolher essa vida que eu quero ter. Eu não posso se eu não consigo deixar os sistemas doentios e destrutivos para trás. Já que você está sugerindo que eu abandone os meus parentes, não. Eu estou sugerindo que você cuide da sua própria vida. Porque quando você cuidar da sua própria vida, tudo vai cair nos seus devidos lugares. Todas as coisas cairão nos seus devidos lugares. Agora, uma coisa eu posso prever, não posso garantir, mas posso prever. Provavelmente o seu contato com as pessoas que não querem se recuperar, que acham que não tem problemas, que acham que se tem problemas a culpa é do mundo, do governo, do ex-presidente da República, da inflação, dos extraterrestres malignos. Provavelmente o seu tempo com essas pessoas vai diminuir drasticamente. Vai ocorrer um afastamento natural entre você e os seus antigos amigos, entre você e seus familiares. Vai ocorrer. E aí vai ocorrer uma coisa muito legal também. Um monte de pessoas novas vão se aproximar de você. Um monte. E talvez, pelo seu exemplo, porque como dizia a minha professora, você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Se ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, usando a ferramenta que ele desejar. Talvez essas pessoas da sua família, os seus amigos, se sintam inspiradas por você. Às vezes não, né? Eu já contei aqui pra vocês que quando eu assisti às aulas de Um Curso em Milagres presencialmente, eu levei um monte de amigas comigo, um monte. E eu ouvia as coisas do tipo, essa mulher fala palavrão. Eu não vou ficar aqui não, uma mulher que ensina um ensinamento crístico falando palavrão. Olha a preocupação com a forma e não com o conteúdo. Não gostei não. Não, ela é muito grossa. Não tenho tempo. Terça-feira à noite eu não posso. Terça-feira à noite eu não posso. Eu venho semana que vem. Não pude, tô com dor de barriga. Não vou poder ir. Né? E, gente, a aula de Um Curso em Milagres presencial, ela era apenas uma possibilidade de ferramenta. Né? Quantas outras não existiam? Né? Eu tinha amigas que iam lá em Botafogo, acho que era em Botafogo, assistir às palestras no Centro Espírita do Padre Pio.
Então cada um vai onde mais lhe convém. Mas aí a gente começa a ver a mudança na vida das pessoas, né? E a gente começa a ver que aquelas pessoas que não estão fazendo nada, e hoje eu posso dizer para vocês que eu entendo que fazendo nada para se libertar do sistema de pensamento do ego, a vida não anda, né? Muitas vezes as pessoas olhavam para mim e para minha vida externamente, né? Retomando aqui. Então as pessoas olhavam para minha vida e falavam assim: nossa, sua vida tá sempre igual. Mas elas não sabiam as mudanças que estavam acontecendo do lado de dentro, né? Só as pessoas mais próximas que viam, né? As pessoas não viam que eu estava reagindo de forma muito diferente a velhas situações, né? Então, o caminho que nós vamos escolher pode ser diverso, mas a nossa meta de nos libertarmos dessas programações negativas sociais que nos controlam a todos tem que ser um trabalho contínuo, né? Falamos bastante sobre isso no dia de ontem, né? Então a questão é, quando eu verdadeiramente eu resolvo me ocupar da minha vida, vai sobrar muito pouco tempo para eu ficar tomando conta dos outros e dizendo que os outros têm que mudar. Vocês sabem o que acontece quando eu mudo? Eu confronto o outro com a minha mudança. Então vamos pegar um relacionamento clássico entre um narcisista e um codependente. O narcisista, de um modo geral, ele tá lá agarrado lá na droga dele e indisponível emocionalmente pro relacionamento. E o codependente, de um modo geral, tá lá tentando salvar o narcisista, né? O drogado, o viciado. Tá tentando salvar, tá brigando, tá chamando para acordar cedo, né? Tá falando, você tem que arrumar um emprego, você não pode se atrasar para a reunião do seu trabalho, você tem que botar comida na mesa. Normalmente, o narcisista é o homem que se entrega ao vício, a codependente é a mulher, que se entrega à obsessão pelo viciado, ok? E aí, vamos pegar desse casal, um indivíduo desse casal, vamos pegar a mulher. A mulher começou a assistir os vídeos aqui do canal. A mulher fez a jornada de cura da criança interior. A mulher foi procurar o grupo de ajuda mútua dos codependentes anônimos. O que aconteceu com essa mulher? Em maior ou menor medida, ela começou a se desligar emocionalmente do parceiro. Provavelmente ela está cuidando das coisas dela e está deixando ele seguir o rumo da vida dele. Mas vocês percebem que lá atrás, esse relacionamento ele só funcionava bem porque ele tinha esse entrelaçamento entre dois comportamentos destrutivos que formam uma única dança? Aí, uma pessoa parou de dançar aquele passo, né? Como é que um bailarino de tango, ele dança sem uma bailarina de tango? De repente, a bailarina começou a dançar salsa. Ah, gente, não vai prestar. Concordam comigo? Não vai prestar. Eu preciso de uma bailarina de tango. Então, o que a mulher acabou fazendo foi, sem dizer mais uma palavra, sem dizer para esse cara que ele, por exemplo, precisa parar de beber, ela foi cuidar da vida dela. Talvez, isso tenha chegado ao ponto em que o relacionamento acabou. Não tem mais como essas duas pessoas ficarem juntas se uma tiver verdadeiramente se modificado. Tem, se essa outra decidir que vai se modificar também. Aí tem. E aí a gente pode até vislumbrar um final feliz para essa história.
Vocês me entendem? Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é você treinar a sua lição com essa pessoa e falar: Deus é a minha fonte. Eu não posso te ver a parte dele. Bom, se eu não posso ver o outro a parte de Deus, então eu preciso respeitar o livre-arbítrio do outro. Eu preciso sair da minha arrogância de achar que eu sei o que é melhor para o outro. Porque talvez do ponto de vista espiritual seja o outro continuar bebendo até ele alcançar o fundo do poço. Talvez seja ele continuar bebendo até ele perder o emprego. Ele não se importava muito em perder o casamento. Mas aí um belo dia o chefe dele chega e fala para ele: olha, não tem mais como eu te segurar aqui. Você já não está mais dando conta do recado. E aí talvez ele vá procurar um grupo de apoio mútuo, né? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês que talvez surpreenda muitos de vocês. Mas vocês sabem que quando um homem, um alcoólatra, ele entra no Alcoólicos Anônimos, normalmente aquela mulher, se a mulher não está se recuperando dos padrões codependentes de relacionamento, ela no início vai ficar feliz, mas depois ela vai começar a ficar muito incomodada. E ela vai começar a se tornar um empecilho para a recuperação dele. Hã? Como, Jaque? Ué, porque ele não está mais jogando o jogo dela. Ela não vai mais poder culpar ele de estar destruindo a vida dela. Ela não vai mais poder sair e se lamentar para a melhor amiga que ela é casada com um bêbado. Ela não vai mais poder se vitimizar. E aí? Como é que fica? Então, gente, é assim que a coisa rola. É cada um cuidando de si. E respeitando muito o fato de que o outro ainda não está pronto para começar a jornada dele, tá? Muito respeito. Aí, qual é a lição do outro que está testemunhando? Respeito. Respeito, desligamento emocional, estabelecimento de limites, né? E consciência o tempo todo e, acima de tudo, eu vou aproveitar essa oportunidade para cuidar da minha vida, dos meus negócios, dos meus assuntos, tá? Eu vou fechar o vídeo aqui lendo alguns comentários que eu recebi de vocês ontem, no vídeo de ontem. Bom, a Nilza me mandou uma mensagem, ela botou assim: Jaque, querida, eu tenho observado que você eventualmente recebe agressões infundadas. Tô no jogo, né, amiga? Tô no jogo aqui, ó, dando a cara a tapa. Muito chato isso, dificilmente acontece comigo. No passado, sim, atraí muitas vezes esse tipo de coisa, mas já trabalhava muito o meu autoconhecimento e identifiquei que eu estava sempre numa atitude de guerreira. Ela bota guerreira entre aspas. Até que um dia, ouvi de uma terapeuta que os guerreiros saem derrubando tudo à sua volta e terminam vitoriosos e sozinhos. Foi uma virada de chave imensa na minha mente. Podemos observar que à nossa volta há milhares de crianças feridas, ferindo outras crianças feridas. Perfeito. Que bom que nós temos você para nos ajudar a enxergar tudo isso. O seu trabalho não tem preço, mas o valor é inestimável. Muito obrigada, muito obrigada. Sim, isso acontece comigo, mas não mais por esse padrão da guerra, não mais, né? Não mais. O que eu recebi de... Já vi qual é o padrão aqui que tem que ser corrigido com essa última situação, né? Inclusive ontem tive uma sessão com o meu terapeuta que a gente praticamente amarrou, né, essa situação. Foi muito bom ouvi-lo, né? E não é, o problema não é essa postura de guerra, não mais, né? Especialmente porque com essa pessoa a minha relação sempre foi, nossa, nota 1000, uma relação de carinho, de respeito, né? Mas é uma outra questão que precisa ser endereçada, né?
E um outro problema também que eu vejo nesse padrão é a questão de aprender a estabelecer os limites de forma amorosa, tá? Então, só para você ficar tranquila aí. Obrigada pela preocupação. A Maria Amélia botou: muito obrigada mais uma vez, Jaque. Você, como sempre, inspirada em suas palavras. Lambeijos para o seu ajudante felino, tão lindo. Hoje ele não quis vir. O que será que o Divino Espírito Santo quis mostrar com os livros que caíram? Não consegui descobrir o que era, o livro não estava lá, não sei. Marco Túlio: muito obrigado, professora. A Aline fez uma observação interessante de que você estava falando que talvez no ano que vem não faça mais vídeos diários. E aí o livro caiu. KKKKK, foi o Espírito Santo te chamando a atenção. Pode ser? Não tinha me dado conta disso. E aí eu recebi a mensagem da Ingrid. Muito obrigada, querida professora Jaque. Costumo assistir diariamente 1 ou 2 das jornadas dos anos anteriores, até receber o vídeo do dia. Com certeza seguirei fazendo os exercícios ad eternum. E ela escreveu ad eternum corretamente. Ah, que linda. Ivone Anitta: muito obrigada, professora. Depois conte qual foi o livro que caiu. Não, caiu Mensagens do Mestre Babadi. Talvez a gente leia alguma coisa dele amanhã, tá? Aí, a Denise Maria de Fátima botou assim: show, Jaque. Eu também acho que passo 10 estudando o livro e as lições. A Lilian: muito obrigada, Jaqueline. Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. A Joélia mandou uma mensagem linda. Muito obrigada pelos ensinamentos, Jaqueline. Ter feito a jornada da criança interior me trouxe uma cura enorme em relação aos meus pais e o perdão de um curso em milagres. Deveria ser matéria no ensino médio escolar e a nossa humanidade daria saltos de evolução. Pois é. Agora tá aí, livre para quem quiser, né? Não só o 100, mas tudo de maravilhoso que a espiritualidade humana, né, já criou. A Ana Carolina Palha: muito obrigada pelos ensinamentos e pelo seu precioso tempo. Você é necessária. Grata, grata, grata. Deus continue lhe abençoando. Muito obrigada. E aí a Elana mandou a mensagem que eu amei. Professora querida, muito obrigada. Eu amei fazer a jornada de cura da criança interior e todos os dias, quando leio as lições, parece que a lição tem algo que eu nunca tinha notado e percebido, mesmo já estudando as lições desde 2021. Muito obrigada, mestra amada. Pois é isso, né? É isso. A Elisa disse muito obrigada. Enfim, é isso, né? A cada ano que passa, a lição entra na minha mente de uma forma que nos anos anteriores não tinha entrado, né? Então, basicamente é isso, né? A cada ano que passa, nós vamos nos aprofundando, a nossa mente vai absorvendo algum conteúdo que talvez ela não estivesse pronta para receber naqueles anos anteriores, né? Enfim, é isso que eu acho. Eu fico feliz que vocês também pensem dessa forma. Eu agradeço a todos e todas vocês, né? Pelas mensagens, pelo apoio ali, quem me ajuda, quem faz doações para o canal. Eu agradeço muito. Isso é que é a maior recompensa, de fato, né? Poder saber que eu posso estar ajudando as pessoas. Na verdade, que eu posso ser um canal para que o Divino Espírito Santo ajude as pessoas. Porque essa é a minha missão de vida verdadeiramente, né? Então, pra gente se lembrar aqui, pegue aquela pessoa que está te aborrecendo no dia de hoje, visualize ela aí, coloque ela na sua tela mental e repita: Deus é a minha fonte, eu não posso ver você a parte dele, né? Você pode falar, inclusive, o nome da pessoa. Eu vejo através dos olhos do perdão, eu te vejo através dos olhos do perdão, eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Por quê? Porque o mundo é a tela mental na qual estão sendo projetados os meus pensamentos, conscientes e inconscientes. Eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os de Deus. Porque eu estou escolhendo agora
pensar os pensamentos que compartilho com Deus. E esse é um deles. Deus é a minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Tá bom, meus amores, minhas amoras? Então amanhã a gente vê se consegue continuar aí com o Dr. Joshua David Stone, com o livro dele. Mas enfim, esse texto de hoje da Melody Beat não dava para não buscarmos, né, aqui um maior aprofundamento, nos aprofundarmos mais nesse texto, tá bom? Então, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.